E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado no meu coração e que eu creio que é algo de Deus para o nosso tempo. Nós temos visto essa geração sendo atacada de forma muito feroz. O que antes era algo feito de maneira subliminar, eu não sei quantos aqui tiveram oportunidade de crescer na igreja, mas eu tive a oportunidade de crescer dentro da igreja. E quando eu era criança, era muito comum ter alguns irmãos que eles se dedicavam a falar sobre as mensagens subliminares que existiam na música da Xuxa, por exemplo, toca a música de trás para frente, na Coca-Cola. Alguém já viu sobre isso? E o que antigamente era muito visto como algo subliminar, algo que era escondido, hoje está escancarado, não é mesmo, irmãos? Hoje, o ataque às nossas crianças, ele é feroz e ele está escancarado, mas não é de hoje. Nós vemos que o ataque do inimigo às nossas crianças, ele acontece desde Moisés. Lá atrás, o diabo já queria matar aquela geração, já queria matar Moisés. E ele fez isso usando Faraó para matar todas aquelas crianças naquela época. Depois disso, mais uma vez com Jesus, quando Jesus viria nascer, houve novamente um ataque contra aquela geração para que impedisse o nascimento de um mover. E sempre que o diabo se levanta de uma forma muito feroz contra as crianças, na verdade é porque vem um mover de Deus por aí. E eu creio nisso. Você crê nisso? Vem um mover de Deus por aí através das nossas crianças. Mas o diabo quer impedir isso. Mas nós, como igreja, em nome de Jesus, nós não vamos aceitar esses ataques. E como que o diabo hoje ele tem atacado de uma forma... Como ele tem atacado hoje em dia? De uma forma bem específica, na mentalidade das nossas crianças. Infelizmente, a gente muitas vezes não percebe, passa desapercebido todo o ataque que começa na infância. Para vocês terem uma ideia, uma coisa bem sutil e simples que já tem acontecido sobre as nossas crianças é o fim e uma bandeira que tem se levantado contra, o chá revelação. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas têm se levantado contra o chá revelação, de quando a mãe está grávida, e aí faz aquele chá revelação para descobrir o sexo do bebê. Existe uma onda que se levanta contra isso, fala, não, como que você vai fazer uma revelação de um sexo, sendo que a criança que vai escolher futuramente que sexo que ela vai ter? Qual vai ser a sua identidade de gênero? E sabe, irmãos, infelizmente, essa já é uma verdade. Esse já é um dos tipos de ataques. E estudando um pouco mais sobre isso, a gente percebe que, principalmente na primeira fase da infância, na educação infantil, dos 0 aos 6 anos, é onde os pedagogos têm investido de uma forma não de uma forma geral, irmãos? Não vou generalizar, mas uma grande parte tem investido para que a mentalidade dessas crianças seja uma mentalidade aberta. Eles até usam a expressão de ir contra a massa. E que eles precisam formar crianças que são singulares e que vão se definir como elas quiserem. E existe um conceito filosófico, que é o conceito de singularidade, que vai contra um conceito bíblico. E esse conceito ele tem sido ensinado e defendido pelos pedagogos, por muitos professores, principalmente na primeira infância, dos 0 aos 6 anos de idade. Que é o conceito de que a criança, ela não deve ter uma identidade pré-formada. Que essa ideia de que a criança ela tem uma identidade, essa ideia, na verdade, ela é falsa. Ela não é correta. Todos nós nascemos sem nenhuma identidade. E eles até falam exatamente isso. Na verdade, não existe ninguém que determinou antes quem nós seremos ou como nós devemos ser. Nós seremos formados dentro da nossa vida, de acordo com as nossas escolhas. Mas esse conceito ele vai totalmente contra o conceito da palavra de Deus, de identidade, que fala que Deus nos formou e que os nossos dias já foram escritos por Ele. Mas no mundo tem ido contrário a isso. E é isso que muitas crianças já têm recebido. E sabe, irmãos,
o ataque do diabo é intenso sobre as nossas crianças. Por isso, o que eu quero falar com vocês é como que nós como igreja como que nós podemos não fracassar com a próxima geração. Como não fracassar com a próxima geração que está aqui junto conosco? Será que é possível nós como igreja, nós como pais, não fracassarmos com essa geração que tem sofrido tantos ataques? É possível. Hoje a gente vê que infelizmente esse tipo de ataque tem sido tão cruel que eu estava ministrando em Boston, em uma igreja em Boston, há 2 semanas, e uma irmã compartilhou comigo, falou: pastora, na escola do meu filho, o filho dela de 6 anos, estuda com ele uma menina que ela se identifica como cachorro. E ela vai para a escola de coleira. E teve até uma situação onde o filho dela ficou olhando para ela, estranhando, e a professora falou: não olha, senão ela morde. E a gente pensa: meu Deus, é sério que isso está acontecendo nesse mundo? Infelizmente, irmãos, essa é uma verdade. E às vezes a gente pensa: como que isso foi acontecer, né? Como que nós fomos chegar nesse ponto? Mas sabe o que é pior, irmãos? É a naturalidade com que essa geração tem visto isso. O pior é que os nossos filhos, para nós olhamos com estranheza. Muitos de nós. Mas o que o diabo quer é que essa geração não olhe com estranheza. Olhe com naturalidade, achando que isso é comum. Como algo, por exemplo, que às vezes passa desapercebido por muitos. Eu estava assistindo o filme da Patrulha Canina, o primeiro filme. Quem tem criança pequena provavelmente conhece, né? E aí estava assistindo com meu filho o primeiro filme. E durante o filme eu fiquei atenta, né? Já fiquei assim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse filme. Irmãos, e graças a Deus a maior parte do filme não tinha nada, até que uma hora tinha um robô que vestia os cachorros, os filhotes. E vestiu o filhote e tal, de repente vestiu um filhote que é macho com roupa de menina, com roupa de fêmea. Quando vestiu ele com roupa de fêmea, ele: opa, essa roupa aqui não é de menino. E aí ele vai e tira a roupa. Até aí tudo bem. Aí a outra cachorra vai e fala assim, a outra filhote lá fala: não tem problema, o importante é você ser feliz. Não importa a roupa que você está vestindo, o importante é você ser feliz. Eu tenho certeza que isso pode ter passado desapercebido por muitos pais, inclusive cristãos, que assistiram o filme. Mas naquele momento, eu com meu filho de 4 anos na época, do meu lado, eu virei para ele e falei: filho, ele não pode vestir roupa de menina, né? Ele é um menino. Você viu? Não é legal, né? Porque ele é um menino e veste roupa de menino. E eu naquele momento reafirmei um princípio bíblico. Mas sabe, irmãos, infelizmente, a maioria dos nossos filhos tem sido atacadas com esse tipo de mensagem o tempo todo. E muitas vezes nós como igreja não enxergamos. Nós como pais não enxergamos. E com isso nós corremos o risco de perder a próxima geração. E não só no que diz respeito à identidade de gênero ou ideologia de gênero, como alguns falam, não só nesse sentido, mas principalmente no sentido de não experimentar a Jesus e se amoldar a esse mundo. De não conhecer o Senhor, de não conhecer o que o Senhor tem para cada um deles, de não conhecer a vida e o propósito que Deus tem para eles, e eles acabarem se amoldando, se acostumando com o que o mundo oferece a cada um deles. Esse é um risco. E nós corremos o risco de perder a próxima geração. A gente acaba se esquecendo que sucesso só é sucesso se tivermos sucessores bem-sucedidos. Se nós não tivermos sucessores bem-sucedidos, nós fracassamos. Então, como que nós podemos não fracassar? Como não fracassar com essa próxima geração? O que nós podemos fazer? Bill Johnson diz no livro O Poder de uma Mente Transformadora, ele fala que, depois de um estudo, que em 2000 anos de história de avivamento, em 2000 anos, irmãos, desde que Jesus veio ao mundo, desde que estabeleceu aqui a sua igreja, em 2000 anos de história de avivamento, nenhuma geração passou o seu avivamento para a próxima geração de forma eficaz.
estudando os avivamentos no mundo, nenhum avivamento passou para a próxima geração de forma eficaz. Agora, irmãos, talvez você olhe e pense, onde eu estou nisso tudo? O que garante que conosco não será da mesma forma? O que garante que com a gente, nós que temos vivido um mover, você crê que nós temos vivido um mover nesses dias? Você crê nisso? Nós temos vivido um mover de salvação. O pastor anunciando aqui o batismo. Isso nos mostra que tem vidas sendo salvas, não é mesmo? Tem pessoas sendo alcançadas. Quando a gente fala de uma igreja aqui nos Estados Unidos que está cheia de pessoas famintas pelo Senhor, irmãos, isso é avivamento. Agora, o que garante que isso não vai morrer em nós? O que garante que os nossos filhos experimentarão o que nós estamos experimentando? Na Bíblia nós vemos muitas pessoas que viveram isso. Pessoas que experimentaram de Deus, mas seus filhos não. E uma dessas pessoas é Davi. E eu quero falar sobre Davi. O que nós podemos aprender com Davi? O que a paternidade de Davi pode nos ensinar para que nós não cometamos o mesmo erro que ele? De que a próxima geração, de que os nossos sucessores não sejam bem-sucedidos. Vamos aprender? Amém? Então vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos. E o primeiro versículo que vamos ler está em 1 Crônicas 27, 25. 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 25, que diz: Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei, nos distritos distantes da cidade, dos povoados e nas torres de sentinela. E Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. E nós vamos continuar vendo todos os superintendentes do reinado de Davi. Todos os responsáveis por cada área no reino de Davi. O reino de Davi era um reino organizado. E olha, Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabdi estava encarregado do vinho. Pode continuar. No versículo 28, Baal-Hamã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas. E Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Versículo 30, a gente vê encarregado dos rebanhos, camelos, pode continuar. E no próximo a gente vê encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. E depois, o que a gente encontra? Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. No meio de tudo isso, o que a gente aprende com Davi sobre o que não fazer? Eu sei que é interessante que naquela época era muito comum os reis terem pessoas que cuidavam dos seus filhos. Mas, irmãos, aqui está algo que nós não podemos fazer. Terceirizar o discipulado dos nossos filhos. Davi terceirizou o cuidado dos filhos. Existia uma pessoa que era responsável por cuidar dos filhos de Davi. Não era Davi quem cuidava deles, não era Davi que os influenciava, não era Davi enquanto ele estava escrevendo os seus salmos, ministrando na presença de Deus, que estava junto com os seus filhos, cuidando e ensinando eles na presença de Deus. Não era isso que acontecia. O que acontecia? Terceirizava. O discipulado dos filhos eram outras pessoas que cuidavam. E aqui nós já aprendemos o primeiro passo para nós não fracassarmos com a próxima geração. Não terceirize o discipulado dos seus filhos. Não terceirize. Sabe, irmãos? Davi, ele delegou o cuidado dos seus filhos a outro. Mas a gente aprende que o ensino da palavra, a oração, a vida com Deus, ela deve ser ensinada no dia a dia para os nossos filhos. Porque eles precisam conhecer a Jesus. De que adianta nós estarmos no banquete espiritual, nos alimentando do Senhor, sendo cheios do Senhor, enquanto os nossos filhos estão lá fora, comendo o resto de lixo? Infelizmente, essa é uma realidade espiritual que acontece muitas vezes. Nós estamos sendo cheios de Deus, nós estamos recebendo do Senhor, mas não nos preocupamos com o que nossos filhos estão recebendo. Porque muitas vezes delegamos esse cuidado. E sabe, irmãos, não vão ser os desenhos do YouTube
que vão ensinar a vida cristã para os nossos filhos. Nós não devemos esperar algo bom do YouTube. Às vezes nós nos escandalizamos com o que a mídia mostra, com o que acontece ali. Mas, irmãos, nada é novidade. Debaixo do céu, nada é novo. Tudo ali já é esperado. No mundo jaz o maligno. Não precisa você esperar que o YouTube vai ajudar você a discipular os seus filhos. Muito pelo contrário. Há um esquema, há um projeto das trevas para o contrário disso, para fracassar com essa geração. Mas sabe, o Ministério Kids também, ele é um aliado. Ele não é uma terceirização do nosso trabalho como pais. O nosso trabalho como pais, ele é único. E o que a igreja faz no ensino da palavra, no pastoreio das crianças, é somado a esse trabalho. Mas infelizmente não é isso que é visto muitas vezes. Algumas vezes quando eu pergunto com as nossas crianças, às vezes no auditório, onde num dos cultos tem lá umas 200 crianças de alguma faixa etária, eu pergunto: quantos aqui fazem devocional com seus pais? O seu pai faz culto em família com você pelo menos uma vez por semana? Lá no Brasil a realidade deve ser diferente daqui. Eu tenho certeza que nessa igreja não acontece isso. Mas lá aconteceu. E aí eu pergunto: quantos aqui fazem? No auditório assim com as 200 crianças. Uns 5 levantam a mão. É triste, irmãos, porque aí a gente percebe a terceirização do discipulado dos filhos. O mesmo que Davi fez está acontecendo. E talvez você pense: mas eu não terceirizei a uma pessoa específica. Mas sabe, irmãos, sempre que nós não estamos presentes, outra pessoa está presente. Alguém está discipulando os seus filhos. Se não é você, quem é? Se você não está dedicando tempo a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, o mundo está dedicando tempo, dinheiro, esforço em ensinar as ideologias do mal aos nossos filhos. O que nós temos que fazer? Assumir o nosso lugar. Hoje é dia de, em nome de Jesus, muitos pais aqui falarem: eu vou assumir o lugar de discipulador dos meus filhos. Eu vou assumir o lugar que muitas vezes eu deixei, eu abandonei. Hoje é dia disso acontecer. Amém, irmãos? Sabe, existem muitas coisas que você faz que outras pessoas podem fazer, mas ninguém pode discipular o seu filho como você. Talvez lá na sua empresa, talvez no seu trabalho, até mesmo na sua casa. Existem muitas coisas que nós fazemos que outras pessoas fariam, mas ninguém pode ser pai e mãe como nós somos. Ninguém substitui esse lugar nosso. E nós só temos uma vida. Nós só temos uma vida para viver. E os nossos filhos só terão uma média de 1/5 da sua vida conosco, no máximo. É só 1/5 da sua vida. Quando eles são pequenos ainda, são 12 anos, muito rápido. E aí? Será que nós estamos aproveitando esse tempo para ensinar, para instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor? Fazer com que eles amem o Senhor, amem a sua presença, com que eles desejem mais do Senhor, com que eles experimentem de Jesus? Essa é a nossa missão, amém, irmãos? Em segundo lugar, o que nós precisamos fazer para que essa geração não fracasse, para não fracassar com essa próxima geração, é lutar pelos nossos filhos. Lute pelos seus filhos. Eu queria ler com vocês ali em 2 Samuel, a gente ainda dentro da história de Davi, a gente vai ver ali em 2 Samuel algo que aconteceu, que foi o início, que foi a continuação, na verdade, né, desse fracasso. O primeiro passo do fracasso para a próxima geração de Davi foi a terceirização do discipulado dos seus filhos. E aqui está o segundo passo para o fracasso que ele teve, que foi não ir para a guerra. 2 Samuel 11:1, que diz: na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, era a época onde todos os reis, comumente, era algo comum, os reis iam para a guerra. Mas Davi, o que ele fez? Ele enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi não foi para a guerra, ele ficou em Jerusalém. E aí provavelmente vocês já conhecem a história. O que aconteceu? Davi estava lá no seu palácio, olhando pela janela, e viu Batseba, mulher de um outro comandante do seu exército.
que inclusive estava na guerra, viu essa mulher tomando banho, se interessou por ela, mandou chamá-la, se deitou com ela e ela engravidou. Quando ela mandou o recado para Davi falando, estou grávida, o que Davi fez? Mandou chamar o marido. Manda chamar. E aí mandou chamar o marido dela. Só que o que aconteceu? Aconteceu que o marido veio e o marido dela não se deitou com ela. Falou, não. Como que eu vou me deitar se os meus soldados estão todos lá na guerra? Não, rei, não vou fazer isso não. E o que aconteceu? Davi, com aquela situação, a mulher grávida do filho que era dele, aquele homem não se deitou, o marido dela não se deitou com ela, o que ele fez? Mandou ele para a linha de frente de batalha. Deu a notícia para Joabe, mandou o recado para Joabe. Coloca ele na linha de frente para que ele morra. O que aconteceu? Morreu. E aí Davi fez o quê? Trouxe Batseba e fez dela sua esposa. E a partir disso, uma maldição veio sobre a casa de Davi, fruto do seu pecado com Batseba. Lá em 2 Samuel 12:11, a gente vê quando o profeta Natan chega para falar para Davi sobre aquele pecado que ele tinha cometido. E ele diz assim, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Que triste. Uma maldição veio sobre a família, sobre a casa de Davi, porque ele não estava na guerra. E aqui vocês vão entender o que mais para frente aconteceu. Essa maldição que o profeta Natan falou para Davi, aconteceu com o filho de Davi, Absalão. Absalão se deitou com as concubinas, à plena luz do dia, as concubinas de Davi, à plena luz do dia, diante de todos do reino. Que tragédia! A partir daquela porta de pecado de Davi ali, grandes coisas terríveis começaram a acontecer. E sabe o que é interessante? Tudo isso aconteceu porque Davi deixou de ir para a guerra. Uma maldição entrou na casa dele porque ele deixou de estar na batalha. Não fuja da batalha. Se nós, como pais, fugirmos da batalha, nós vamos deixar com que maldições entrem na nossa família. Não fuja da batalha. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você ora, você intercede pelos seus filhos? Ou será que você manda outros no seu lugar? Como Davi mandou outros no seu lugar. É interessante que algum tempo atrás uma irmã chegou para mim falando, pastora, eu quero te pedir oração pelo meu filho de 11 anos. Ore por ele. Ele tem passado a noite em claro, jogando videogame. A noite toda eu não sei mais o que fazer. Sabe o que é interessante, irmãos? Muitas vezes nós não queremos entrar na batalha pelos nossos filhos. Nós queremos que os outros façam. E é por isso que a gente é muito do crente 6 horas, né? Lá em Goiás a gente fala crente 6 horas. 6 oram, vocês oram. Crente 6 horas, vocês oram, eu não oro. E aí a gente faz isso para dentro da nossa casa. Orem pelo meu filho, faça isso pelo meu filho. Mas nós muitas vezes não nos colocamos na brecha por eles. Nós não intercedemos pelos nossos filhos. E naquele dia, quando aquela mãe estava fazendo aquele gabinete comigo, eu falei, irmã, você precisa se posicionar pelo seu filho. E hoje é dia de você ir para a guerra, não apenas em oração, mas em ação. Você precisa se posicionar, virar para o seu filho e falar, me perdoa, porque eu te dei esse celular, esse computador um dia. Me perdoa. Eu coloquei uma arma na sua mão, eu não deveria ter feito isso. Você deve pedir perdão para ele, minha irmã. E você vai cortar o celular dele, vai cortar o computador dele, tira do quarto dele. Você precisa ter uma ação. Mas pastor, eu vou arrumar uma guerra. Vá para a guerra. Davi não foi para a guerra e esse foi o problema. Muitas vezes nós não estamos querendo muito trabalho. A gente fala, mas isso vai dar trabalho. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Dá trabalho, mas vale a pena. É o que Madre Teresa de Calcutá disse. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Às vezes, dar um celular para uma criança, em muitos momentos, é o que é mais fácil. Evita muitas guerras. Eu que eu digo, eu vim do Brasil para cá, com uma conexão no Panamá, e foi uma viagem bem longa, com 2 crianças, uma de 1 aninho, outra de 5 anos. Não dar telas para eles
É realmente uma escolha quase que assim, estou caçando guerra. Mas, irmãos, nós conseguimos fazer essa viagem sem telas. Sem telas, sem que ele estivesse ali diante das telas recebendo, às vezes até conteúdos bons, mas que não faria bem para o seu desenvolvimento, como os pediatras, eles aconselham. E naquele momento, diante daquele desafio, foi difícil, mas irmãos, vale a pena. Porque no meio do aeroporto, lá no Panamá, numa conexão esperando 6 horas, quase 6 horas, no chão do aeroporto, aquela cena que vocês devem saber, né? Esperando lá, todo mundo jogado, ali, naquele lugar, ele jogando, montando Lego, de repente ele vira para mim e fala: mamãe, você não é sábia. Eu, oi? Como assim, filho? Se eu não sou sábia, eu sou o quê? Aí ele riu, brincou e falou: tô brincando, você não é tola. Aí eu, então tá bom. Mamãe, quantas pessoas tolas você conhece? Aí eu, mais tolas do que sábias, disse para ele. E eu fiquei pensando, a moça do lado virou e falou: olha a conversa do garoto, falando sobre tola, sábia. E foi do nada. E sabe, irmãos, isso talvez não aconteceria se ele tivesse com uma tela no seu colo. Então existe uma guerra que nós precisamos ir, inclusive contra as telas. Inclusive contra isso que tem acontecido de uma forma tão generalizada. Nós precisamos ter esse cuidado. E eu tenho me dedicado a levar essa bandeira por onde eu vou. Porque eu tenho visto essa geração consumindo tudo quanto é tipo de conteúdo e de uma forma desenfreada. E aí eu te faço uma pergunta. Se você não sabe com exatidão, se você não controla o tempo de tela dos seus filhos, você não pode falar que você sabe quanto tempo eles ficam na tela. Se você não põe o celular para despertar, 1 hora de tela, valendo. Tocou, tirou, você não pode falar que você sabe quanto tempo eles ficam. Hoje é dia, e eu fico feliz por isso. Se hoje os pais que estão aqui já tomarem essa decisão, eu já volto para o Brasil feliz, cumpri uma das minhas missões. Se a partir de hoje você falar assim: filho, o tempo indicado é 1 hora, então a partir de hoje você vai ficar 1 hora. E aí eu falo pro meu filho, às vezes quando o meu filho assiste 1 hora só final de semana, só sábado e domingo. Como domingo a gente mora dentro da igreja, acaba que domingo ele não vê, mas é só final de semana 1 hora por dia. E aí, durante, às vezes nesse dia que ele está assistindo, ele fala: mas eu quero ver mais um pouco. Eu falo: filho, não pode. Mas por quê, mãe? Porque você vai ficar burro. Eu falo bem claro para ele. Porque emburrece. Uma psicóloga uma vez falou para mim: você está falando exatamente a coisa certinha. Para ele entender. Filho, emburrece você. Atrapalha seu desenvolvimento, é pro seu bem. Eu te amo tanto que você vai ficar só 1 hora na tela por dia. E um dia você vai me agradecer por isso. E sabe, irmãos, essa é uma das lutas que nós precisamos entrar pelos nossos filhos. Amém, irmãos? Essa é uma das lutas que nós precisamos. E a gente sabe que enquanto a gente faz muitas coisas, investe tempo no discipulado com os nossos filhos, enquanto a gente diz não para algumas coisas, enquanto nós estamos ali exercendo o nosso trabalho, a gente tem trabalho. Muitas vezes nós temos lágrimas. E sabe, irmãos, existe algo que eu quero fazer essa pergunta para você, sobre você ir para a guerra com seus filhos. Qual foi a última vez que você fez um propósito de oração e jejum pelos seus filhos? Porque muitas vezes nós agimos de forma natural. O meu filho está dando trabalho na escola. Meu Deus, vou mandar para o psicólogo. Irmãos, não, nada contra, tá? Inclusive meu filho também já fez terapia e eu acho que é uma bênção. Mas esse não é o nosso primeiro recurso, não é a nossa primeira arma. Nós não terceirizamos, mandamos outros para a guerra. Vai lá lutar pelo meu filho, psicólogo. Não, eu vou lutar pelo meu filho. Em oração, em jejum. Eu quero convidar você a colocar como propósito de oração diante de Deus: Senhor, meu filho precisa conhecer o Senhor. Acorda de madrugada para orar por ele. Sabe, irmãos, eu louvo o Senhor porque teve um momento meu filho ainda é novo, tem 5 anos, mas mesmo ele sendo novo, já teve situações onde eu precisei correr para o Senhor, para a transformação dele. E eu louvo a Deus porque nós testemunhamos, eu e meu marido juntos, testemunhamos de milagres. Sabe, de momentos onde nós fomos orar de madrugada, de consagrar a vida dele, de interceder por ele mesmo. E nesse propósito, o Senhor respondeu e nós vimos a resposta. Eu quero convidar você a orar pelos seus filhos.
a ir para a guerra por eles. Amém? Vá para a guerra pelos seus filhos. Assuma a postura que você precisa ter como pai e mãe. E eu creio que em nome de Jesus nós vamos vencer o nosso inimigo. Amém? Nossa geração não vai fracassar, porque aqui estão aqueles que vão para a guerra pelos seus filhos. Amém? E em terceiro lugar, gaste tempo com seus filhos. Essa é uma das maiores mentiras desse tempo. Sabe qual é? O que importa é a qualidade, não a quantidade. Essa é uma das maiores mentiras desse tempo. Eu estava falando com uma irmã preciosa, Juliana Ferron, que tem falado muito sobre sexualidade. E ela falava um pouco sobre isso. Uma das piores mentiras desse tempo é que o importante é a qualidade, não a quantidade. Sabe por quê, irmãos? Você realmente acha que 7 horas na escola, com conceitos mundanos, com o individualismo reinando, com nada de cristocentrismo ali, tudo contrário, socialismo, ideologias malignas, tudo ali, 7 horas, mais 4 horas de telas, que é o tempo médio, tá? 4 horas de telas é o tempo médio que as crianças têm ficado nas telas. Você realmente acha que 10 minutos de brincadeira com o seu filho, 10 minutinhos vão vencer todas essas horas? Ah, não, mas o importante é a qualidade. Ok, em 10 minutos você vai destruir todas as influências de todo esse tempo. Sabe, irmãos, a gente não pode pensar dessa forma. É claro que a gente precisa fazer valer o tempo que nós estamos com os nossos filhos. Que esse tempo seja de fato de qualidade. Mas nós não podemos cair no engano para aliviar às vezes a nossa consciência. E eu quero te pedir agora, me perdoa. Porque eu sei que é duro ouvir essa palavra. Mas eu quero te falar algo. É importante. Ouça isso agora como Deus te amando muito. Ouça isso agora e fala, Deus me ama tanto. Ele se importa tanto com os meus filhos que Ele está me dando a oportunidade de mudar agora. Amém? Não quero que você saia daqui com a sensação de culpa. De falar assim, meu Deus, meu filho fica 5 horas no telefone. Meu Deus, eu nem acompanho o que os meus filhos veem. Ou às vezes aquela sensação de que assim, meu Deus, eu não tenho estado tempo com meu filho, estou trabalhando muito. Então... Não quero que você saia com essa sensação. Eu creio que o que Deus quer que você saia daqui é com uma ação. De você falar, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou gastar tempo com os meus filhos. Sabe por quê? Vamos ver Davi? Olha o que aconteceu com Davi. Lá em 2 Samuel 13, a gente vê a maldição que Natã disse que aconteceria sobre a casa de Davi. A maldição começando. Como foi que Absalão começou a se rebelar contra o seu pai para chegar naquele ponto de lutar contra o seu pai, de se deitar com as suas concubinas à plena luz do dia? Como foi que começou essa história? Está aqui. 2 Samuel 12, no versículo 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E, acho que eu estou lendo aqui, não, estou lendo errado, vamos lá, vamos para o 13, capítulo 13, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 3. Amon tinha um amigo, aí o que acontece? Atualizando vocês. Um dos filhos de Davi, que Davi tinha muitos filhos com muitas mulheres. Um dos filhos dele, que se chamava Amon, ele se apaixonou por uma meia-irmã, que era Tamar. Olha que absurdo. E a Bíblia diz que ele ficou doente de amor, doente 2 vezes. Doente por amar a irmã de sangue e doente de amor por amar. E aí, olha o que aconteceu. Ele tinha uma influência perto dele. Olha o que a influência dele disse. Olha aqui. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Amon lhe disse, eu estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. E quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la.
E Amon aceitou a ideia. Olha aqui quem estava influenciando. Ele recebeu a influência de outros. Cadê Davi? Onde estava Davi nessa história? E Amon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, aí o que aconteceu? Quem foi visitar ele? O rei. Davi esperou o que acontecer? Uma doença. Ele não sabia que a doença era falsa, que era fingida. Mas ele só foi visitar o seu filho quando ele estava doente. Aí o que aconteceu? Amon lhe disse: eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. E Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vai à casa do seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão que estava deitado. E aqui para frente descreve a tristeza do abuso sexual, do estupro que aconteceu de Amon com Tamar. Ele estuprou sua irmã. E sabe o que é triste? Davi só foi lá, só teve influência quando havia ali uma doença, que ele não sabia que era falsa. Sabe, irmãos, nós não precisamos esperar o dia mau para ter tempo com os nossos filhos. Às vezes nós esperamos estar num hospital, às vezes nós esperamos ter algo ruim para a gente gastar e dedicar tempo com os nossos filhos. A sua influência na vida dos seus filhos deve ser diária. Esses dias eu conversava com uma irmã na igreja que ela terceirizava tudo em relação aos filhos. Quem levava para o psicólogo era a babá, quem levava para a escola era a van. E ela podia levar. E naquele momento eu falei: irmã, eu não falo de uma situação onde você não tem como, você tem impossibilidade. Não, ela podia. Dava para ela organizar a sua agenda e ela mesma levar os seus filhos. E eu falei para ela: irmã, você está perdendo uma oportunidade preciosa. No caminho da sua casa para a escola, você vai discipulando seus filhos. Sabe o que eu fiz? O que eu e meu marido fizemos com os nossos filhos? No caminho da escola, de casa para a escola, todos os dias, a gente colocou a musiquinha, aquela música do 3 palavrinhas, dos livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Qual foi o resultado? Em 2 ou 3 semanas, meu filho já aprendeu todos os livros da Bíblia. Quem aqui sabe todos os livros da Bíblia de cor? Levanta a mão. Pouquíssimas. Uma criança ali, parabéns. Sabe o que acontece? Nós aproveitamos um tempo que estávamos juntos. Eu quero incentivar você, faça isso. E isso foi o que eu falei para aquela irmã naquele momento. Foi muito de Deus, porque ela chorou. E naquele momento ela reconheceu: realmente, eu preciso pagar esse preço, eu preciso ter tempo, gastar tempo com os meus filhos. Sabe, irmãos, naquele momento aquela irmã estava deixando de ter tempo com os seus filhos. Sabe o que aconteceu? Aquela irmã estava achando que enquanto os seus filhos estavam no condomínio, eles estavam seguros. Essa é uma das maiores mentiras também desse tempo. De que tem segurança dentro do condomínio. Deixa eu te dizer uma coisa. Seus filhos não estão seguros se eles estão soltos no condomínio. A pornografia entrou na casa daquela irmã. O seu filho de 11 anos estava viciado em pornografia. Porque ela não estava dedicando tempo com seus filhos. Ela chegou ao ponto de ela estar frente a frente com seu filho, o filho mexendo no celular na frente dela. E ela sentiu alguma coisa assim, tomar o celular da mão do menino. E o menino estava vendo pornografia na frente dela. Sabe, irmãos, isso acontece porque nós não gastamos tempo com os nossos filhos. Esses dias uma irmã com uma menina de 5 anos, ela me ligou desesperada. Pastora, a minha filha de 5 anos, eu peguei o tablet dela. Fui olhar o histórico. Porque eu estranhei que ela estava começando a ficar muito assim: mamãe, você não pode ficar sem roupa perto do papai. E ela começou a achar aquilo estranho. Quando ela foi pegar o tablet para olhar, ela falou: pastora, tinha tantas coisas pornográficas de tantos dias, mais de meses. E eu não tinha nem ideia, tinham coisas que eu nunca vi na minha vida. E sabe como isso começou? A amiga da escola ensinou ela a pesquisar por pesquisa de voz, porque ela não sabia escrever. Pesquisa de voz no Google. E ela começou a fazer beijo na boca e começou a aparecer. E a partir daquilo, a filha dela de 5 anos estava viciada em pornografia. Porque eu falei para aquela irmã, falei: você pode virar e falar: ok, a escola estava errada, não deveria ter levado o celular para a escola. Mas você há de convir comigo que se a sua filha tivesse visto apenas na escola, ela não ia alimentar esse vício na sua casa. Mas você deu um tablet para ela. E você não acompanhou, não supervisionou. Então, você precisa reconhecer que você também errou, falhou.
E naquele momento, aquela irmã, graças a Deus, ela reconheceu isso. E ela falou, pastora, eu vou tirar e eu vou conversar com ela. Porque realmente, irmãos, nós estamos colocando armas nas mãos dos nossos filhos. E não estamos gastando tempo com eles. Se a gente tivesse tempo, é muito cômodo. Você deixa lá enquanto você faz suas coisas. E não gasta tempo, não dedica tempo. Irmãos, nós precisamos. O que o diabo quer roubar é o nosso tempo. Nós precisamos fazer a diferença. Amém, irmãos? Se nós não estamos gastando tempo com os nossos filhos, alguém está. Foca nisso. Se eu não estou gastando, dedicando tempo com os meus filhos, alguém está. E o diabo está interessado nesse tempo. Quarto e última ação que nós precisamos ter para não ver essa geração fracassando. Não seja passivo. Não seja passivo. Quando o filho de Davi, Amon, abusou sexualmente da sua própria irmã Tamar, sabe o que Davi fez? Nada. Olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel 13, versículo 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Ponto. Foi isso que Davi fez, ficou indignado. Sabe como se fosse uma lata batendo? Fez barulho. Ah, estou indignado. Mas a Bíblia não diz, ficou indignado e é interessante que a gente olha para Jesus. Algumas vezes, lá no Novo Testamento, a gente vê Jesus indignado. Uma delas foi quando mexeu com as crianças. A Bíblia diz que Jesus indignou-se e teve uma ação. Ele ficou indignado e ele repreendeu os discípulos e tomou as crianças no braço. Agora Davi não. Ele só ficou indignado e morreu aí. Acabou. Ele não teve ação. Ele foi passivo. Ser passivo é ser levado pela maré. É não agir. Ficar indignado, irmãos, não muda nada. Precisamos ter uma ação. Muitas vezes nós vemos propagandas erradas, estamos assistindo, vemos as propagandas passando com imagens, com conceitos errados, e a gente não fala nada para os nossos filhos. A gente vê desenhos ensinando conceitos errados e nós não fazemos nada. Às vezes a gente até acha assim, ele nem percebeu, não é? Às vezes a gente até pensa assim, ele nem percebeu não, nem percebeu que tinha duas mães no desenho. Ele nem percebeu isso ou aquilo. E pessoas às vezes estão do nosso lado pecando e nós não fazemos nada. Às vezes nós até ficamos indignados, a gente até compartilha no WhatsApp. Olha que absurdo que estão fazendo com as nossas crianças. Olha que absurdo agora. E aí posta lá nos stories, lá no Instagram. Mas nós não temos muitas vezes uma ação. E o que o Senhor quer de nós, irmãos, é uma ação. Sabe o que aconteceu? Enquanto Davi foi passivo, Absalão, ele agiu e de forma errada. Lá no versículo 26, aqui no capítulo 13, a gente vê que Absalão começou a se levantar contra o seu pai. Porque a partir daquilo gerou nele uma raiva. Gerou nele uma raiva contra o seu pai, porque o pai não fez nada. E ele falou, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Sabe o que aconteceu? Ele matou o seu próprio irmão. Ele matou Aminon. Matou Aminon. E o que aconteceu? A partir daquilo começou uma rebeldia. Algo terrível começou a acontecer. A casa de Davi foi toda desestruturada. Isso porque Davi foi passivo. Enquanto nós somos passivos, tem alguém agindo de forma errada. Às vezes nós estamos passivos e a gente acha, eu estou cansado demais para falar isso agora. A gente está lá e a gente pensa, nem percebeu. Mas a nossa passividade nos custará a próxima geração. Nós precisamos ter ação, irmãos. Sabe, alguns dias atrás, cerca de, 3 meses atrás, eu sentei com meu filho, ele tem 5 anos. E a gente já fala sobre sexo com ele desde sempre. E eu nesse dia fui um pouco mais clara, um pouco mais específica. E ele, ok, mamãe, entendeu? Falei sobre Adão e Eva, falei sobre como ele nasceu e tudo isso. E naquela mesma semana, meu marido estava assistindo futebol, que ele ama futebol. E aí, assistindo futebol numa emissora, que era a única emissora que passava aquele futebol no dia, que vocês sabem, imaginam a emissora. No meio do intervalo, quando começou o intervalo,
Começou o intervalo, eu virei para ele e falei assim: amor, começou o intervalo. Pode tirar daí, porque coisa boa não vai vir. Irmãos, eu nem terminei de falar. Não foi, amor? Eu nem terminei de falar. Pá! Big Brother. 2 homens se beijando. Na frente do meu filho. E a gente, cadê o controle? Desliga. Eu falei, ele já viu. Ele viu. E ele ficou assim, eu falei, filho, o que você viu? Nada. Eu, filho, você viu 2 homens se beijando? Aí ele, aham. E eu falei assim, pois é, lembra que a mamãe falou pra você? Aí a gente começou. Lembra que a mamãe falou pra você sobre o sexo, que Deus criou o homem e a mulher, e que a partir dele... Aí eu fui contar. Pois é, você acha que esse aí é o padrão de Deus? Aí eu falei, a partir de Adão e Eva o pecado entrou no mundo. E com o pecado, isso aí começou a acontecer, filho. Mas esse não é o padrão de Deus para nós. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu já tinha preparado o terreno com meu filho, já tinha gastado tempo com ele. E eu já tinha tido uma ação ali, não tinha sido passiva. Mas infelizmente, muitos de nós, muitos pais, eles estão esperando. Às vezes, nós estamos esperando só protegendo os nossos filhos. Se acontecer, se ele me perguntar sobre isso, eu vou falar. E nessa história, esses tempos atrás, uma irmã da nossa igreja, com a filha de 11 anos, ela chegou para mim, a gente estava ministrando na igreja sobre se guardar para o casamento. E a gente falou sobre você você continuar virgem até o seu casamento. Ministramos sobre isso. E ela chegou pra gente falando, por que absurdo, vocês falaram sobre sexualidade dessa forma, sobre virgindade com a minha filha de 11 anos. Ela não tem ideia do que é isso. Eu falei, irmã, me desculpa. Se você nunca falou sobre isso com sua filha, ela já aprendeu de forma errada. Porque com 11 anos eu tenho certeza que ela já viu isso em outros lugares. Para você ter uma ideia, a idade média onde a pornografia chega nas crianças é aos 7 anos de idade. E eu contei para vocês a história de uma menina de 5. Ou seja, isso tem diminuído cada vez mais. E sabe, irmãos, nós precisamos chegar antes. A gente precisa ensinar as crianças. Elas precisam ser treinadas para elas atacarem o pecado. A gente tem que chegar antes com os conceitos da palavra. A gente tem que ser intencional em tudo. Prepare os seus filhos para a batalha. Não espere eles serem atacados de surpresa. Ensine-os antes. Fale sobre tudo com eles. Sabe, ensine o padrão bíblico para que quando chegar uma mentira do diabo, ele fale, opa, isso é uma mentira. Opa, isso aqui não é o que a Bíblia diz. Nós precisamos, não podemos ser passivos. E isso nos fala de também não nos conformarmos com esse mundo. Não tomar forma. Lá em Romanos 12:2, quando a Bíblia diz não vos conformeis com esse mundo, nos fala de tomar forma. Quando que o bolo, ele toma forma? Quando ele ainda é maleável. Quando que o barro, a argila, ele ainda é moldável? Quando ainda é fresco, quando ainda é maleável. Então, nós não podemos deixar para mudar as mentalidades depois, quando eles já estão conformados com o mundo. A gente não pode deixar para ensinar, olha, não, quando vier, quando acontecer, aí eu vou fazer alguma coisa. Não, irmãos, nós já podemos e precisamos fazer antes, amém? E eu creio que em nome de Jesus a gente vai trabalhar na prevenção, não apenas na intervenção ou remediação. A gente não pode trabalhar apenas remediando aquilo que já deu errado. Ah, vamos só trabalhar com os adolescentes quando eles crescerem. Não, é agora. Nós temos que encher o Ministério Infantil de voluntários. Amém? Temos que lotar o Ministério Infantil de voluntários. Porque nós temos que falar, nós vamos guardar essa geração. Porque nós vamos trabalhar com a prevenção. Não vamos remediar. Nós não precisaremos lá na frente ter que consertar. Nós vamos ensinar a verdade. Nós não seremos passivos. Nós vamos ter uma ação diante de tudo isso. Amém, irmãos? Nós fracassaremos com a próxima geração se nós formos passivos. Então não se cale. Se levante pelos seus filhos. Se levante pelos filhos dos outros. Sabe por quê, irmãos? Eu louvo a Deus. Uma líder do nosso ministério, uma líder de crianças, ela se levantou pelos filhos dos outros. E ela foi na casa da vizinha, lá do condomínio, do vizinho. E a menina tá indo com ela para a igreja todo domingo. Tá levando ela para o culto Kids. A menina é filha de um casal homossexual. Mas a menina já está na igreja há 3 anos.
E ela está lá recebendo a palavra de Deus todos os domingos. Será que nós estamos dispostos a nos levantar e falar: eu não vou ser passivo diante de tudo isso que o diabo tem feito. Eu não vou apenas me indignar e ficar assim indignado com o que o mundo tem feito. Eu vou ter uma ação. Eu não vou ser como Davi, que apenas se indignou. Não, eu vou ter uma ação debaixo da direção de Deus, pelos meus filhos e pelos filhos dos outros que clamam por pais espirituais. Amém? Quantos aqui se levantarão como pais espirituais dos seus filhos e dos outros dessa geração? Fica de pé no seu lugar. Hoje é dia de nós nos levantarmos e não fracassarmos com essa geração. Eu creio que em nome de Jesus nós não fracassaremos, irmãos, em passar o legado para a próxima geração. Quantos aqui desejam que o mesmo que você experimentou de Jesus, o mesmo que você experimentou de Deus, seja passado para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos? Quantos aqui desejam que essa próxima geração conheça o Senhor e os feitos dele, conheça tudo que o Senhor fez por nós? Como a palavra de Deus diz, uma geração contará a outra geração os poderosos feitos do Senhor. E é isso que o Senhor deseja, e eu creio que é isso que nós viveremos. Uma geração contando a outra, experimentando, não contando apenas do que Deus fez lá no passado, do que Deus fez apenas com seus pais, mas do que Deus fez na vida deles. E assim essa geração não vai fracassar. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você agora a orar primeiro pelos seus filhos. Comece a orar pelos seus filhos nesse momento. Comece a profetizar sobre eles, guardando a sua mente. Talvez você nunca orou de uma forma tão específica assim, mas eu quero desafiar você a orar: Senhor, guarda a mente dos meus filhos, guarda as influências, livra os meus filhos de influências negativas, cerca os meus filhos de amizades que os levarão para o Senhor, para o propósito do Senhor na vida deles. Senhor, nós declaramos que os nossos filhos são guardados das ideologias malignas. Senhor, eu quero declarar que nós gastaremos tempo com eles. Nós vamos para a guerra, lutaremos por eles. Nós, em nome de Jesus, não seremos passivos. E eu quero declarar que aqui estão pais que se levantarão pelos seus filhos, e essa geração não vai fracassar. Essa geração não fracassará, mas experimentará da glória do Senhor, experimentará da tua presença. Que em nome de Jesus eles possam ir em lugares mais altos do que nós já fomos. Que em nome de Jesus eles possam partir para muito além do que nós já alcançamos em Ti, com o Senhor. Nós declaramos essa geração guardada. Que aqui se levantem líderes de crianças, voluntários, que vão também levar a Tua palavra aos filhos dos outros, que vão lutar de forma intencional por essa geração. E nós declaramos que essa geração louvará o Senhor e contará os seus poderosos feitos por onde eles passarem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado por você estar ligado com a gente aqui, ouvindo essa palavra de Deus. Eu oro para que ela toque o seu coração. Te convido a curtir, deixar seu comentário, pedido de oração. Deixa a sua oferta.